Isso mesmo, gente. Tive paralisia facial. E agora? Se isso estiver acontecendo com você, primeira coisa que eu te digo, mantenha a calma. Não existe uma previsão de quando é que você vai ficar bem. Pode ser com 15 dias, pode ser com 30 dias, com 60 dias, como é o meu caso, e ainda não temos previsão. Então, primeira coisa, mantenha calma, procure um especialista, um neurologista e comece a fazer seus exercícios. O que aconteceu comigo? Eu estava trabalhando um pouco além da conta e comecei a sentir umas fortes dores de cabeça, mas não considerei que isso fosse motivo de preocupação. Alguns dias depois, pela manhã, eu senti meu olho muito irritado, meu olho, a lente que eu usava só no olho, ela não, eu não conseguia perceber, eu estava achando que ela estava me incomodando muito, mas achei ainda normal. Mais tarde comecei a sentir a boca formigar, mas também não conseguia entender. Eu tinha que terminar um trabalho e nesse trabalho eu comecei a sentir que eu não estava enxergando nada. Eu aumentava a tela do computador e mesmo assim não enxergava. Então, às 9 da noite, quando eu olhei no espelho e percebi que eu estava com o rosto paralisado. Um olho muito estatalado, ele não conseguia fechar. Então, procurei pronto-socorro, fiz alguns exames e ficou diagnosticado essa paralisia de Bell, ou seja, a paralisia facial, porque ela é periférica. Fiz mais exames, a tomografia, para ver se não era um AVC ou coisa do tipo, e então comecei a entrar com a medicação. Só que uns 2 dias depois ainda ficou mais grave a situação. 2 ou 3 dias ainda ela aumentou. Então, por isso que às vezes tem percepção de que melhorou muito pouco. O que incomoda muito é o fato das pessoas assustarem com a sua expressão facial, que não era a que eles estavam acostumados. Isso deixa a pessoa incomodada, às vezes sem graça. Então, às vezes, quando eu chego no estabelecimento, mesmo que a pessoa não me conheça, se eu estiver com a boca fechada, talvez ela não perceba tanto. Mas quando eu vou me expressar, que normalmente eu faço muita careta mesmo para expressar, a pessoa percebe aquela deficiência. Então, aí eu acabo justificando para que a pessoa fique um pouco mais tranquila e ela consiga olhar para mim de forma relaxada. Então, o que eu digo? Na internet mesmo tem muitos vídeos ensinando exercícios muito interessantes com gelo, exercícios faciais que o fisioterapeuta vai ensinar, mas que você precisa fazer em casa também. É uma solução? A gente não sabe por quê. Não se sabe a causa específica, não se sabe quanto tempo essa doença pode demorar. O prognóstico é bom, 80% dos casos conseguem ser revertidos, os outros 20% deixam sequelas. Eu, por exemplo, preferi voltar a trabalhar antes de 15 dias, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar nessa condição que estou hoje. Então, deixar de trabalhar por esse motivo, eu preferi voltar à vida normal. É o que eu oriento dentro da minha pequena experiência nesse assunto. Volte à sua vida normal, tente fazer as coisas normalmente. A única coisa que está acontecendo é que você não tem a mesma expressão. Por exemplo, eu não consigo arquear a sobrancelha, eu não consigo franzir a testa, eu não consigo falar determinadas sílabas como P e B, pá, U. Não consigo falar. Mas existem limitações maiores que essa e a gente continua fazendo as coisas que precisam ser feitas. Não afetou em mais nada, então eu achei melhor levar a vida normalmente. A única coisa que eu modifiquei e que as pessoas falam que todas as doenças precisam nos ensinar alguma coisa. E o que eu aprendi com essa doença foi a usar a meditação. Tenho assistido vídeos, tenho feito meditações dirigidas e me deu uma qualidade de vida melhor. Ainda é pouco tempo para a gente medir,
porque são 2 meses na situação. Mas foi um outro caminho que eu acho que relaxa um pouco, porque a paralisia facial, ela tem as causas que nem sempre são as mesmas. Alguns casos são de choque térmico, outros casos são de estresse, outros casos de herpes zoster. No meu caso, a gente imagina que esteja relacionado ao lado emocional, ao estresse, a uma carga de trabalho excessiva. Por isso, eu optei mesmo pela meditação, que é uma coisa assim agradável de fazer, de relaxar. Muitas vezes a nossa cabeça fica cheia, o pensamento fica pululando a nossa mente o tempo todo, a gente silencia a boca, mas não silencia a mente. Então eu achei que foi muito saudável. De modo que quem estiver passando por essa situação, eu considero que deve ficar calmo, não estabelecer uma data, porque os familiares, as pessoas, com a melhor das intenções, elas querem saber quando é que vai passar, quando é que vai resolver essa questão. Então as pessoas nos cobram muito. Então não se cobre tanto. Deixe as águas rolarem o tempo que for necessário. A gente não sabe quanto tempo. O que a gente precisa aprender com a doença. Então mantenha calma que vai voltar ao normal. Eu, por exemplo, trabalho muito com visual, com a imagem, às vezes fazendo muito stories, muito vídeo. E aí eu fiquei limitada a fazer, né? Tô fazendo esse agora, primeiro. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, por exemplo, quando a gente vê vídeo das pessoas explicando, elas falam assim, eu tive paralisia facial. E já mostra o rosto normal. Eu acho que poucas pessoas têm coragem mesmo de mostrar como é que fica. Se tiver oportunidade, depois a gente mostra uma foto de como que era o antes. E a gente não sabe por quanto tempo vamos ficar. À medida do possível, a gente vai falando sobre o assunto. Espero que tenha sido esclarecedor para quem está passando pela situação. Mas fique calmo que vai dar tudo certo.